Bom dia, caros colegas, professores e alunos. Na nossa videoaula, nós vamos trabalhar com o primeiro ano do ensino médio. A unidade temática escolhida é os esportes. E o objeto de conhecimento que a gente vai trabalhar é o handball. O local vai ser, na sala de aula. Posteriormente, nós iremos para a quadra da escola e com duração média de 50 minutos a nossa aula, cada aula. As habilidades que serão tematizadas com os alunos: identificar a relação entre o esporte e a sociedade moderna, e utilizando o handball e as suas configurações táticas na busca por uma cultura corporal livre e inclusiva. As dimensões de conhecimentos que os alunos vão se apropriar com essas aulas são experimentação, uso e apropriação e protagonismo comunitário. De acordo com o alinhamento do BNCC, as competências gerais que serão promovidas serão conhecimento, comunicação, empatia e colaboração. E as competências específicas da educação física vão ser as práticas corporais e cultura, e experimentação e valorização. Antes de irmos para a aula em si, vamos falar um pouco da história e a chegada do handball ao Brasil. Esse é um dos esportes mais praticados nas escolas públicas brasileiras, por ser muito dinâmico e inclusivo, Vamos lá a história. Handball é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl Randers no ano de 1919, após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica. O esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países como a Áustria, Suíça e Alemanha. A modalidade foi uma adequação do Turmball, feita pelo professor Max Reger, nos anos de 1915 e 1918. Esse esporte começou a propagar pelos países lá, e o professor rebatizou ele de handball. Mas ainda assim, o time ainda era composto de 11 jogadores, tal como no futebol, e era jogado na grama, e no espaço livre, logicamente. Um ano mais tarde, tornou-se uma modalidade esportiva. Em 1925, os austríacos estreitaram a disputa entre os países, vencendo a Alemanha. Nessa fase inicial, as partidas de handball eram realizadas em campos gramados, assim como campo, composto por 11 jogadores. E em 29 de outubro de 1917, surgiu uma modificação, um aperfeiçoamento do handball. O professor, com colaboração de 2 alunos, trabalharam como o handball como um esporte competitivo, no sentido de obter uma divulgação maior. Ele enviou este trabalho juntamente com regras específicas do handball a países como Estados Unidos, Irlanda, Itália, Suíça e França. Foi assim que surgiu esse esporte competitivo, que anteriormente era praticado primeiramente apenas por mulheres, mas hoje em dia também já é praticado por homens, Não que ele seja, exclusivamente sexo feminino. Hoje nós vemos que é um dos esportes que mais consegue juntar os meninos e as meninas, E por essa razão, Karl é considerado o pai do handball, já que adaptou o Turmball para o handball, assim popularizado o jogo na Europa.
A sua história com o Brasil se dá primeiro lá no sul, né? Pelas temperaturas frias, né? Os alemães chegaram aqui primeiro, mas ele teve seu grande ênfase em São Paulo, né? Quando nos anos 60 ele começou a ser praticado em escolas, né? Ali na região de São Paulo, trazido pelos imigrantes, né? Principalmente, logicamente, da Alemanha. Em 1945 foi fundada a Federação Paulista de Handebol, a primeira e até hoje a mais importante do nosso país. O handebol ficou restrito a São Paulo por um tempo, até em 1973, a antiga CBD em Niterói realizou o primeiro campeonato juvenil, né, de handebol. E assim foi se propagando o handebol em todo o nosso país aí, né? Agora falando da aula, num primeiro momento, a gente vai... Nossa aula vai ser composta mais ou menos com 25 alunos, forma mista, né? E a nossa aula vai se dar da seguinte forma. Primeiramente, a gente vai fazer o aquecimento e alongamento. A gente vai direcionar esse aquecimento aos membros superiores e inferiores. Primeiramente, a gente vai fazer um aquecimento. Depois, a gente pode fazer até uma outra brincadeira, assim, de uma forma mais lúdica, como um pega-pega, ou, né, um aluno é escolhido com a bola para queimar os outros alunos, e o aluno que for queimado, ele vai se juntar ao aluno pegador e vão pegar os outros alunos até que todos estejam, né, pegos, né, formando a corrente humana, né? Depois desse aquecimento, a gente pode partir para os exercícios, né, em si. O primeiro exercício que a gente pode fazer pode ser em dupla. Jogadores posicionam-se frente a frente um para o outro, a uma distância primeiramente de 4 metros. O aluno deve realizar o passe para o outro aluno do outro lado, um de frente para o outro. Aí pode ser de várias formas: passe quicado, passe de ombro, passe por trás. E assim, né? Com esse exercício eles vão estar praticando o arremesso e a recepção, já nesse exercício. Num outro momento, a gente pode fazer já o jogo em si, com as equipes mistas, compostas de meninos e meninas, né? Onde o professor, eu vou sugerir de estar modificando as regras para que seja um jogo mais inclusivo, né? Não para os alunos que sejam melhores aparecerem, e todos os alunos possam participar, né? Até os mais fraquinhos, assim, né? Como diria o outro. Aí vamos adaptar algumas regras, né? Para o jogo ser, igual eu te falei, dinâmico. O que a gente pode fazer? Para o gol ser válido, a gente pode fazer que os alunos têm que fazer pelo menos 2 fundamentos do handball, como o passe quicado, ou passe de ombro, ou passe para trás. E também, uma das meninas tem que ter pegado na bola pelo menos uma vez, senão o gol também vai ser invalidado. Outra forma também de fazer que esse jogo seja mais coletivo é você colocar que para o gol ser válido, tem que ser ter dado 10 passes antes de o gol ser válido. Senão o aluno pega aqui, já arremessa ali, entre ele e o outro colega que tem mais habilidade, são mais rápidos, vai lá é gol e os outros alunos acabam não participando da aula, né? E a gente vai fazer dessa forma, então. Vai ter que
E de acordo com o jogo, a gente vai se adaptando às regras e, né? Não tem uma regra fixa, não. Para que o objetivo dessa aula é a inclusão, que todos participem, que todos, né, colaborem, né? Para a aula ser mais dinâmica e ninguém fique desmotivado em não fazer a aula, né? Depois a gente pode fazer vários tipos de jogos, fazer várias interferências, né? Igual eu estava falando. E para esse jogo ficar assim, desse jeito, dinâmico, né? Eu vou só falar dessa, né? Porque senão vai se estender muito. Depois do jogo em si, a gente pode fazer a volta calma, né? Que será primeiro seguido de um alongamento dos membros superiores e inferiores. E aí depois disso a gente pode fazer a avaliação sobre a aula. Num círculo sentado no chão, a gente vai com calma, ver os alunos o que eles aprenderam da aula, sobre essa cooperação, né? E esse é o objetivo da aula, né? E o método de avaliação que a gente vai utilizar aqui vai ser a avaliação formativa, que acontece durante o processo de aprendizagem, para identificar se a metodologia aplicada é apropriada e realizar algumas modificações em cima disso. Que a nossa aula ela não é uma aula presa, é uma aula dinâmica. A gente vai levar em conta o que o aluno aprendeu, onde o lugar onde ele mora, onde ele está inserido. A gente vai levar isso tudo em conta, entendeu? Aí, isso que a gente vai ter que levar em conta. E os materiais utilizados pela gente aqui vai ser bola, dois bambolês, a quadra, apito, né? A nossa aula vai se dar assim, tá? Isso aqui é só um esboço de uma primeira aula que a gente vai fazer, né? Mas aí depois, nas próximas aulas, a gente pode fazer tipo de passes, arremesso, né? A gente pode passar para os alunos também slides, videoaulas, ou eles mesmos estarem consultando na internet, saber de jogadores brasileiros que têm conhecimento. Aqui em 2013, o Brasil teve uma grande conquista, né? Conquistado pelas meninas lá, o Mundial que foi conquistado, uma coisa inédita, já que os europeus são os grandes, né, favoritos dessa modalidade, mas o Brasil vem crescendo a cada dia mais e se aproximando e tendo mais adeptos. O que falta um pouco é a mídia, né? Você vê a mídia que divulga é canais fechados, aí limitando as pessoas a verem, né? E a grande exposição que tem é quando tem uma Olimpíadas. Aí sim, a gente tem a exposição do handball. O que deveria ser feito é essa exposição da mídia, clubes formadores, para a gente poder ter como fala, um engajamento para que esse esporte pudesse crescer a cada dia mais, né? Já que é um esporte tão inclusivo, bonito e que pode ser praticado por meninos e meninas sem, né, sem nenhum preconceito, sem nenhuma delonga, né? E essa é a nossa primeira aula. Eu fico por aqui, agradeço os alunos. Essa é a aula inaugural, né? Mas daqui a pouco a gente vai estar postando outras aulas aí, tá? Muito obrigado, fica com Deus.